Então hoje o tema que vamos tratar é este, como já vos dissemos, é exatamente a última das 11 obras da codificação fundamental que Kardec coligiu e publicou. Aqui está, é Kardec quem define que obras pertencem à codificação fundamental, são estas 11 que aqui vemos. Ele define isso naquele catálogo que vemos ali à direita, Catálogo Racional de Obras para se formar uma Biblioteca Espírita, que é um anexo ao último número da Revista Espírita que Rival, enquanto Kardec, com o pseudónimo Kardec, prepara em vida, que é o de abril de 1869, já que ele é colhido pela morte em 31 de março, mas já tinha o jornal de abril preparado e já tinha este anexo preparado. E este anexo, se nós o desfolharmos, está constituído por 3 partes e logo na primeira parte diz codificação fundamental. E estão lá elencadas estas 11 obras que podemos, para além da organização cronológica, também a podemos organizar tematicamente em termos das suas finalidades. Umas que são de iniciação, estas 3 que vemos aqui em cima, na primeira linha à esquerda, 5 que vemos aqui em baixo, que são de natureza básica, e 3 de natureza especializada, entre as quais exatamente os caracteres da revelação espírita. Esta, como vos dissemos, vejam, ela sai em 1868, depois da Gênese. Por isso é que ela é a última. É isso. Happy birthday to you. Happy birthday. There you go. To you. You. Dentro de 2, 3 dias, celebra mais um aniversário, não é? Passa a ter 154 anos de idade. É a mais nova delas, todas. Como habitualmente nós vamos olhar para ela segundo aqueles 3 enquadramentos que nós vemos ali à direita, vamos começar por olhar o porquê desta obra, para que é que ela serve, como é que ela aparece, quando aparece, como aparece, que relação guarda com as outras, como a devemos estudar e quando em relação com as outras, e depois, numa segunda fase, passamos então às questões da publicação e da edição, e estabilizando na segunda edição, esta obra, ainda assim, é revista, no último ano de vida de Kardec, é revista uma vez, baseada então na segunda edição, que é a mais recente. Nós vamos olhar para a sua estrutura e vamos analisar a sua constituição. Também são 3 partes, como veremos. Comecemos então pelo porquê. Porquê que esta obra aparece, o que é que ela é. Ela, em boa verdade, é uma explicação sucinta das naturezas filosófica, científica, da autoria e da especificidade do Espiritismo. O Espiritismo que já vinha sendo desenvolvido há 12 anos, quase 12 anos, portanto, e Kardec exprime aqui nesta obra a melhor, digamos, a melhor caracterização do Espiritismo enquanto filosofia, ciência, a autoria dos postulados. Digamos que esta obra, embora seja uma obra especializada por se invoca, encaixa quase em exclusivo na caracterização da doutrina espírita enquanto filosofia e ciência e suas consequências morais, ela realmente, a esse respeito do que é o espiritismo, da caracterização do espiritismo, podemos também considerá-la como uma iniciação especializada, digamos assim. Kardec, fazendo agora um histórico até aparecer a obra, Kardec vivia aqui quando se começou a interessar pelos fenómenos espíritas. Ele vivia aqui quando lança o livro dos Espíritos. Aqui é a Rua dos Mártires, número 8. A porta número 8 é aquela que está ali ao meio, de cor violeta, e ele morava numa casita
que se tem acesso entrando por um corredor, esta porta dá para um corredor, e este corredor desemboca num pátio interior. A casa dele não tinha janelas aqui para a rua, não tinha janelas para esse interior. Mas é nesta casa, situada aqui numa Paris central da época, onde está ali o número 6, ali em cima. Ele viveu ali de 1855 a 1859. E ele, para coligir o livro dos Espíritos, ele consultou médiuns que viviam nestas localizações onde tem estas letras azul, eram as casas dele, e ele, com o método laboratorial de Espiritismo, o controle universal do ensino de Espiritismo, buscando a concordância de opiniões dos vários espíritos que ouvia, ele ia circulando pelas casas de uns e de outros, fazendo as mesmas perguntas a diferentes espíritos, e foi colecionando aquelas em que coincidiam as respostas. E desse conjunto de coincidências que ele conseguiu juntar 501 coincidentes na altura desse trabalho, ele então resolve colocá-las num livro, fazer um livro com elas, que é o Livro dos Espíritos, que vem lançar aqui embaixo, onde se vê aquele círculo verde, LE, junto ao Rio Sena, no Palácio Royal, ou Palais Royal, muito perto do Museu do Louvre, para quem conheça Paris. Aqui, exatamente neste sítio, na Galeria de Orleans, que é esta galeria que aqui está, é uma ala do Palácio, que hoje em dia tem este aspecto, não tinha este aspecto no tempo de Kardec. Estas colunas, agora vazias, estavam ocupadas por casas comerciais, havia aqui um telhado, não havia esta fonte que aqui vemos, com estas esferas. Isto era um verdadeiro centro comercial, um shopping center da atualidade, mas colocado há 2 séculos atrás. E aqui está a capa da primeira edição do Livro dos Espíritos, muito diferente daquela que temos hoje para estudar, baseada na 16ª, esta foi a obra mais revista, que tem 4 partes e 1019 perguntas, enquanto que a primeira edição tinha apenas 3 partes e 501 perguntas. Esta foi a primeira obra, 1857, a primeira das 11. Hoje vamos estudar a última das 11, mas vamos ver o caminho até lá. A segunda é esta, a Revista Espírita, ou o Jornal dos Estudos Psicológicos. Esta é a maior delas todas, maior em quantidade. Levou 12 anos a ser produzido, levou 136 meses, porque saía à razão de um jornal por mês. E depois Kardec, no final de cada ano, juntava os 12 números daquele ano e encapava, fazia uma encadernação, punha-lhe o ano em cima, e podemos encontrar esta obra espalhada por 12 livros. Mas atenção, o último livro, ou volume, nem todo ele pertence à codificação fundamental, só pertence à codificação fundamental as revistas espíritas desse ano, que foram elaboradas por Kardec, que são só as 4 primeiras, de janeiro a abril, ok? Muito bem. Esta é a segunda, ainda aqui vivia quando ele começa a lançar. A terceira obra da codificação fundamental é a primeira obra de iniciação, a mais antiga das de iniciação. A do Livro dos Espíritos é de natureza básica, a Revista Espírita de natureza especializada, como esta dos Caracteres da Revelação Espírita. Esta é a primeira de iniciação, que é o Espiritismo, aparece em agosto de 1859 e também vai ser revista 8 vezes. Portanto, Kardec reviu todas as suas obras, com exceção de uma, que já lá passaremos por ela, que é a Viagem Espírita 1862, porque é apenas o relatório de uma viagem, não tem conceitos filosóficos e científicos, daí não se alterar os factos, o relato dos factos. Agora, todas as outras, sim, têm conceitos filosóficos e científicos e as ditas consequências morais, ético-morais, que foram também mudando ao mesmo passo que se ia atualizando as obras que lhe davam origem. Portanto, o que é o Espiritismo? A terceira das 11, 1859, agosto. 1861 aparece a quarta obra, mais uma de natureza básica, que é o Livro dos Médiuns. Já Kardec tem a Sociedade de Presença dos Espíritos, já se tinha mudado da sua casa para aqui a passagem de Santana, onde vem a falecer, o número 59, onde vem depois a falecer.
Portanto, e sai o livro dos médiuns, em janeiro de 1861, que também vai ser revisto 11 vezes. Quarta, e esta natureza básica, da mesma natureza que o livro dos Espíritos. No ano seguinte, em janeiro, sai a segunda obra de iniciação. A primeira tinha sido o que é o Espiritismo em 59. Mas as pessoas iam pedindo a Kardec uma obra mais simples, porque o que é o Espiritismo, se os amigos forem consultar, baseado na 8ª edição, são 200 páginas. Portanto, e as pessoas iam pedindo a Kardec, se não arranjavam umas obras mais simples, que fosse mais simples eles perceberem se estavam interessados ou não no Espírito. Então Kardec foi fazendo. E esta é a segunda, muito mais pequena, já só tem 30 páginas, de 200 para 30. Tem 60 parágrafos, mesmo assim foi editada 9 vezes, a última já foi publicada, já Kardec tinha falecido, mas ele já tinha deixado tudo preparado. Portanto, estamos a falar da quinta. Nesse ano, ele faz a viagem espírita maior, das 7 que ficaram documentadas, esta, que é a 4ª viagem, é a maior delas todas por território de França. Ele sai de Paris e volta a Paris, passando por todas estas cidades que aqui vêem. Isto demora mais ou menos 6 semanas, deslocando-se comboio ou trem, onde havia, portanto, a linha ainda não havia muitas linhas, mas fundamentalmente em diligência, a cavalo e até de barco aqui em La Rochelle, aqui na parte oeste de França, visitando todas estas cidades que aqui vemos aqui à direita, portanto 20 cidades, esteve em 50 reuniões, organizou 50 reuniões, visitando os grupos espíritas que se iam formando nessas cidades, e desta viagem, então surge a única obra que não é revista, que não é reeditada, é a Viagem Espírita de 1862, porque é o relatório dessa viagem. É uma obra muito importante para os dirigentes espíritas, é também de natureza especializada, porque focaliza-se muito na organização dos grupos, das sociedades, explica a dinâmica do desenvolvimento do espiritismo, portanto, vai sair no final do ano, após a viagem. Portanto, estamos perante a 6ª das 11. 6ª obra fundamental das 11. No ano de 1864, 63, não há publicação de nenhuma obra. No ano de 64, vão aparecer, é um ano profícuo, vão sair 2 obras novas e é logo no mesmo mês. Portanto, vai aparecer a 7ª ou 8ª. Esta é a 7ª, a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai mudar de nome para Evangelho segundo o Espiritismo, mas, portanto, é esta a primeira obra, que aparece em abril de 1864 e vai ter 4 edições, vai ser revista 4 vezes. E nesse mesmo mês, tendo nascido primeiro como um artigo da Revista Espírita, vai aparecer, autonomizando, Kardec autonomiza esse artigo numa obra independente de iniciação, que é o resumo da lei dos fenómenos espíritas. Sai mesmo nesse mês em que sai também a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, estamos perante a 8ª das 11. Ok? Esta obra que vamos estudar hoje também tem uma similitude, uma semelhança com esta. É que começa por ser um artigo da Revista Espírita, como vamos ver. Portanto, estamos na 8ª, a 3ª e última obra de iniciação. Ok? Aliás, por onde nós devemos começar a estudar, como já recapitularemos. O tempo vai andando, passando para o ano de 1865, que é o ano em que também na 2ª edição muda a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, passa a Evangelho segundo o Espiritismo, e aparece em agosto de 65, vai aparecer a 9ª obra. A 9ª obra das 11, que é o Céu e o Inferno. Aqui está, sua primeira edição. Mesmo assim, ela vai ter 4 edições também.
Então, depois vai surgir a Gênese. Mas aqui começar-vos a mostrar, se há pouco vos disse que os caracteres da revelação espírita guardam uma similitude com o resumo da Legislação Espíritas porque começaram por ser um artigo da Revista Espírita, aqui também assim é. Mas ainda tem uma outra semelhança, uma outra característica muito particular, que é, ela vai integrar a Gênese, vai integrar a 10ª obra, esse artigo, que depois se autonomiza também, como o resumo da Legislação Espírita, uma obra fundamental. Ela integra a Gênese, integra o primeiro capítulo da primeira parte da Gênese. Então, ela começa em setembro de 1867, aparece, vai aproveitar e vai incluí-lo na Gênese, como artigo, na Gênese. Na Gênese, portanto, que é a 10ª obra, que aparece em 1 de fevereiro de 68, a primeira edição. Mas, logo a seguir, e reparem, ele na Revista Espírita diz que este artigo é extraído de uma nova obra que neste momento se acha no prelo. Ele diz em setembro que este artigo é extraído de uma nova obra que neste momento se acha no prelo. Ele já estava a trabalhar na Gênese e que aparecerá antes do final do ano, a Gênese. Por acaso só apareceu depois no ano seguinte, em fevereiro, mas pronto. Uma razão de oportunidade nos levou a publicar este extrato por antecipação na revista. Apesar da sua extensão, julgamos dever inseri-lo de uma vez para não interromper o encadeamento das ideias. A obra inteira da Gênese será do formato e do volume do Céu e Inferno, portanto, e até da natureza. Portanto, era a última obra das cinco básicas. E diz assim, trata-se do primeiro capítulo da Gênese, com ligeiras modificações, livro publicado em 68. Portanto, sai a Gênese, que já inclui no seu primeiro capítulo da primeira parte o texto que tinha saído na Revista Espírita de setembro de 1867, mas só depois é que, de sair a Gênese, é que vai ser publicada, vai ser autonomizada também, da mesma forma como foi o resumo da Lei dos Fenómenos, vai ser autonomizado os caracteres da relação espírita. Então, quer dizer, das 11, estávamos aqui. Já só faltava mesmo os caracteres da revelação espírita a aparecer depois de ter lançado a Gênese. Por isso é a 11ª e última. Já vamos ver quando é lançada e como é que é lançada. Portanto, as obras aparecem nesta sequência, as tais 11 que estão elencadas no catálogo nacional de obras para se fundar uma biblioteca espírita, que se nós quisermos vê-las organizadas por afinidades, as de iniciação, as básicas e as especializadas, aqui temos. Só faltava, dentro das especializadas, esta última, que é os caracteres da revelação espírita. Olhando para todo este conjunto, este vasto conjunto de obras, estas 11, nós podemos perguntar, mas então e como é que estudamos espiritismo? Bom, se Kardec até era pedagogo, um indivíduo dedicado ao ensino, a ensinar profissionalmente, ele foi professor, portanto, se ele criou obras de iniciação, para que é que as criou? Para iniciar. Então, é por essas obras que nós devemos iniciar os nossos estudos. Mas como são 3, já urge perguntar, bom, por qual é que eu começo? Bom, diz o nosso bom senso, a nossa razão, que qualquer autor reflete uma ideia mais amadurecida à medida que passa mais anos a estudar esse tema, não é? Portanto, a obra mais recente que ele publica reflete a ideia mais amadurecida que ele tem sobre o mesmo tema. Então, nós devemos, dessas 3 de iniciação, devemos iniciar-nos pela mais recente. Qual é a mais recente? É o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, é de 1864, já que as outras é 62, o Espiritismo na sua expressão mais simples, e 59, o que é o Espiritismo. E também, naturalmente, qualquer pessoa tenta começar por qualquer coisa mais simples, o mais resumido possível, depois se lhe interessa vai para as outras. Também coincide exatamente que a mais recente é também a mais simples, é a mais pequenina. O resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas são 20 páginas, são 42 capítulos para ler, 42 parágrafos para ler. Depois, o Espiritismo, na sua expressão mais simples, já são um bocadinho maiores,
são 30 páginas, 60 parágrafos. E o que é o Espiritismo, que é a mais antiga de todas, como já vos disse há pouco, são 200 páginas. Portanto, como estudar, por que sequência, essas obras de iniciação, nesta sequência, começar no resumo da lei dos fenómenos espíritas, depois passar para o Espiritismo na sua expressão mais simples e, por fim, o que é o Espiritismo. E então, só depois disso é que devemos passar para as outras obras, a começar pelo Livro dos Espíritos. E é o próprio Kardec quem o diz. No Livro dos Médiuns, que é a quarta, como vocês viram, que sai em 1861, no capítulo 3º da primeira parte das noções preliminares, no final, no último parágrafo, ele fala do método, ele vai falando do método de estudar, de pesquisar o espiritismo e, portanto, fala também de estudar, como se estuda espiritismo, havendo, na altura só havia 4 obras. Portanto, tínhamos, 1861, estava a sair o Livro dos Médiuns, não é? Em janeiro. O que é que tinha saído antes? Tinha saído o que é o Espiritismo, 1859, obra de iniciação. Atrás do que é o Espiritismo, tinha começado a sair a Revista Espírita. E a primeira de todas era o Livro dos Espíritos. E então ele lá diz: comecei pelo que é o Espiritismo. Ele não mandou começar pelo Livro dos Espíritos, nem pela Revista Espírita, não, pelo que é o Espiritismo. O que é que ele está a dizer? Comecei pela obra de iniciação. Ok? Claro que não havia as outras duas. Portanto, ele não podia estar a falar das outras duas, ainda estavam no futuro. Portanto, mas por aí a gente já discorre a mesma regra. Então, iniciação primeiro, desta maneira. E então depois diz ele, depois então de teres estudado o que é o Espiritismo, então sim, pegai no Livro dos Espíritos. Só aí estareis pronto para entender melhor o Livro dos Espíritos. Porque há coisas que as obras de iniciação, porque são um todo, tudo isto é um todo, estas 11 é um todo, e quando ele diz que queres estudar Espiritismo, tens de estudar estas 11 obras, tem razões para isso. Quem só ficar pelo Livro dos Espíritos, por exemplo, vai confundir sempre alma e espírito, vai confundir sempre possessão e subjugação, mas ele mudou de opinião e esclareceu isso ao longo das 11 obras. Portanto, deve-se estudar todas as obras. Se nós queremos saber espiritismo, nós devemos estudar todas as obras, porque se ficarmos só com uma, ficamos com aquela informação da última versão naquela altura. Ok? Eu estou-vos a dar um exemplo, ou 2 exemplos do Livro dos Espíritos. Portanto, comecei pelas iniciações. Essas iniciações são os melhores resumos e os mais atualizados, os mais fundados. Ok? Então, sim, depois de Kardec, passai para o Livro dos Espíritos. E depois, diz ele, então depois pegai na Revista Espírita e por temas, tematicamente, pegai nesse tema e da procura desse mesmo tema nas outras obras. Claro, naquela altura já estabelece essa mesma técnica para todas as outras obras, o que nos dá esta sugestão de sequência para estudo. Portanto, a partir do Livro dos Espíritos e tomando a Revista Espírita como uma bússola, vamos estudando esse tema nas outras obras todas. É como se considerássemos o Espiritismo, a codificação fundamental, como uma casa, em que nos alicerces da casa está naturalmente as 3 obras de iniciação. Depois dos alicerces nós construímos o chão, não é? Qual é que é o chão da doutrina espírita, do edifício da doutrina espírita? É o Livro dos Espíritos. Depois do chão começamos a construir as colunas, mas começamos pela coluna mestre, que é aquela que suporta maior peso. Qual é que é? É a obra maior. Esta obra são 12 livros, são 12 volumes, enquanto o Livro dos Espíritos é um volume. Todas as outras obras só são um volume. Mais espesso ou menos espesso, só são um volume. Estas são 12 volumes. São 12 anos a ser escrita à velocidade de uma por mês, não é? Um jornal por mês. Contém todos os temas que vêm em todas as outras obras e também tem temas que não são aproveitados para ir para as outras obras, mas que ajudaram a formular o pensamento de Kardec. As outras colunas, da casa, quais é que são? São as outras 4 obras de natureza básica, que nascem, ou são expansão, são detalhe, de cada uma das 4 partes do Livro dos Espíritos. A Gênese é um desenvolvimento das causas primárias,
e já estão a ver, os caracteres da revelação espírita também aqui está, na Gênesis, portanto, tem uma estreita relação com as causas primárias do livro dos Espíritos. O livro dos Médios é um desenvolvimento da segunda parte do livro dos Espíritos, o mundo espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo é um desenvolvimento da terceira parte do livro dos Espíritos, as leis morais. E o Céu e o Inferno é um desenvolvimento da quarta e última parte do livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações. Por fim, um telhado com as duas últimas obras especializadas que fazem o subgrupo das especializadas junto com a Revista Espírita, que é a Viagem Espírita 1862, e os nossos caracteres da Revelação Espírita, que já vimos que nasce como um artigo da Revista Espírita e depois é integrado na Gênese, mas Kardec considera tão importante que a autonomiza também numa obra para que qualquer estudante o possa estudar. Portanto, esta é a relação entre as obras, é assim que devemos estudar os caracteres da Revelação Espírita e as outras também. Estamos agora em condições, então, de olhar para as questões da publicação e da edição desta obra. Esta é a primeira capa da obra autonomizada, depois de ter sido publicada a Gênese. A Gênese é publicada em fevereiro, a primeira edição, e a 7 de março de 68, portanto, desse mesmo ano, sai, então, os caracteres da Revelação Espírita numa brochura, num livro. Que sai com 62 parágrafos, vai ter 2 edições, não há alteração nos parágrafos, há alteração nos conteúdos. É obra especializada, como já vimos. Os preparativos desta obra, como já vos dissemos, ele começa por aparecer como um artigo de setembro de 1867, ainda antes da Gênese. Integra esse artigo, vai integrar a Gênese, e só depois de sair a Gênese, já com ele integrado esse artigo, é que esse artigo vai ser transformado numa obra, Caracteres da Revelação Espírita, que sai a 7 de março. Sai com esses 62 capítulos, vem a ter uma segunda edição, que temos a certeza que foi antes da quinta edição da Gênese. Porquê? Porque, consultando a quinta edição da Gênese, nós verificamos que ela reflete, o primeiro capítulo, a primeira parte da Gênese, reflete exatamente a segunda edição desta obra, dos caracteres da Revelação Espírita, que nós não sabemos a data exata, mas por esta razão sabemos que teve que ser antes de fevereiro de 1869, foi quando saiu a quinta edição da Gênese. As alterações mais significativas foram 6. Foram nestes parágrafos. No 14, em que falava da aplicabilidade do método experimental à metafísica, detalhando melhor estas questões. No 16, falando da precedência dos estudos das leis físicas sobre os espirituais. No 18, na abrangência da ciência espírita. Esta obra é toda muito dedicada à parte científica e da sua relação com as outras ciências. Os atributos da divindade tem uma parte dedicada a Deus, das causas primeiras que cá estão. Aí a tal ligação com a parte primeira do livro dos Espíritos, até porque a Gênese também é um desenvolvimento da parte primeira do livro dos Espíritos, e aí fala-se de Deus, não é verdade? Portanto, e aqui Kardec reformula este parágrafo 25, no 36, no item 36, ele dá ali um refraseado às questões dos aspectos da reencarnação, e no 62 ele debruça-se sobre o significado das palavras Jesus e Cristo. Jesus não nasceu, não foi batizado com esse nome, Cristo vem do catolicismo, pronto, mas na altura, no século XIX, considerava-se Jesus e Cristo o mesmo ente, mas afastando a ideia que significa exatamente em grego, Cristo é o escolhido, o ungido, o preferido. Isto não pode ser, contrariaria a lei moral da justiça e a lei moral da igualdade se Jesus é que fosse o afilhado, o escolhido, o Filho de Deus, e nós os enteados, não faria sentido. E como é que ele podia ser o nosso guia quando ele não tinha passado pelas mesmas experiências da carne como nós? Seria uma fraude. Portanto, e ele vem também falar um pouco dessas questões.
Surge, pois, a segunda edição, como vos dissemos, com Kardec vivo, antes de fevereiro de 1869. São aqueles 6 capítulos alterados, numa capa possível física, podemos encontrá-lo assim, mas de qualquer maneira todas estas obras estão livres de direitos, pelo que nós podemos encontrá-las em PDF na internet e descarregá-las, não cometendo nenhuma ilegitimidade. Portanto, não há mais alterações para além da segunda, é a última que Kardec deixa. Portanto, então, podemos agora pegar nessa segunda edição e agora escalpelizá-la. Ela é constituída fundamentalmente por 3 grandes assuntos. Naqueles 62 parágrafos são ali 3 grandes assuntos. Começa por falar da revelação espírita propriamente dita, como é que ela é a ciência, o que é que se deve entender por revelação. Depois tem uma parte centrada nos atributos da divindade, aquelas alterações que ele também fez, e volta-se sobre o estudo de Deus, complementa, de facto, de alguma forma, o que já vinha no Livro dos Espíritos na primeira parte. E, por fim, um último tema que dedica muitos capítulos, que nós já vimos, é sobre o Espiritismo enquanto ciência, que tipo de ciência é que é. Comecemos pela revelação. O que é que ele considera ser a revelação? Porque é que lhe chama revelação ao Espiritismo? Vamos, num pequeno vídeo, ver essa questão. Pode o Espiritismo ser considerado como uma revelação? Neste caso, qual é o seu caráter? Sobre o que está fundada a sua autenticidade? A quem e de que maneira ela foi feita? A doutrina espírita é uma revelação no sentido teológico da palavra, ou, por outra, é no seu todo o produto de um ensino oculto vindo do alto? Ela é absoluta ou suscetível de modificações? Trazendo aos homens a verdade integral, a revelação não teria como efeito impedi-los de fazer uso de suas faculdades, desde que lhes pouparia o trabalho de investigação? A revelação é a ação de descobrir algo que já existia, mas que ainda não era conhecida. A revelação espírita vem trazer o Consolador prometido, a que Jesus se referia quando passou pela terra. A revelação espírita, portanto, nos traz verdades que já existiam, mas que só o adiantamento da civilização permitirá o seu entendimento e utilização. Então, amigos, Kardec vem nesta obra e na parte dedicada à revelação, ele vem exatamente deixar-nos esta orientação, que vem afastar o espiritismo de toda a fantasia, de todo o misticismo, de toda a questão de forma que as religiões dão às questões da espiritualidade, portanto, dizendo que é uma revelação, mas entenda-se a revelação não como uma coisa extraordinária saindo não se sabe de onde, mas tão somente a descoberta de algo que já existia, porque o espiritismo é uma obra dos homens, não é uma obra de Deus. Nenhuma religião é uma obra de Deus, é uma obra dos homens. Nenhuma corrente espiritualista, nenhuma ciência, nenhuma filosofia, nenhuma área do conhecimento é uma obra de Deus, é do homem. Portanto, e é o homem no seu esforço de se aproximar de Deus, de entender a obra de Deus, que vai desenvolvendo filosofia e ciência, e o espiritismo também. Então, vai-se revelando aos olhos do homem, ao conhecimento do homem, aquilo que lhe estava oculto. Portanto, é nesse sentido que se deve entender a revelação espírita e não como um milagre, uma coisa mirabolante. Kardec vem colocar este ponto bem assente. Depois, na parte que ele fala outra vez de Deus e vem solidificar aquilo que ele já vinha dizendo na primeira parte do Livro dos Espíritos, portanto, ele vem dizer que o conceito de Deus é a parte mais importante da revelação de Jesus,
que ele vai chamando de Cristo, mas porque na altura julgava-se que Jesus tinha nascido como Cristo, hoje não, hoje sabe-se pela filologia, pelo desenvolvimento histórico e arqueológico, não, Cristo, o nome de Cristo é Paulo Tarso, quem dá a Jesus José de Nazaré, e Jesus era judeu, portanto não tinha esse nome. Mas, portanto, esse conceito que Jesus nos traz é de um ser clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido 70 vezes 7, quantas forem necessárias, que dá a cada um segundo as suas obras numa imensa justiça. Digamos que, numa forma resumida e mais gráfica, será isto que aqui vemos. O Espiritismo tem na existência de Deus o seu princípio maior. Deus é eterno, imaterial, imutável, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Este é o melhor conceito que a nossa limitada inteligência pode fazer daquele que criou o universo. Ele vem, uma vez mais, sublinhar a forma como é possível chegar a Deus. Só se consegue chegar a Deus pela razão. Porque ninguém viu a Deus. Não temos essa capacidade. Mas nós, olhando para a sua obra e socorrendo-nos do paradigma que preside a todo o desenvolvimento filosófico e científico humano, que é que a cada efeito tem que corresponder uma causa, nós, quando começamos de um determinado efeito, remontamos à causa imediata. Mas esta causa imediata, por sua vez, é efeito de uma outra, assim sucessivamente. E remontando por este ciclo causal até ao início, chegamos à causa primeira. Tem que sempre haver uma causa primeira, que chamamos Deus, chamamos Allah, o que nós quisermos. Só lá podemos chegar pela razão. Portanto, só tem natureza filosófica e Kardec vem outra vez sublinhar, mas com aquelas características todas que só podemos dizer por objetivos, não podemos lá chegar de forma exata. E, por fim, ele centra-se nas questões científicas do espiritismo. Recordamos que a ciência, de acordo com Aristóteles, que é considerado o pai da ciência, ele era aluno de Platão, que é considerado o pai da filosofia, e ele é o primeiro a avançar esta definição de ciência, que é nem mais nem menos do que a filosofia comprovada. Porquê? Porque a crença verdadeira e justificada é a definição de filosofia por Platão, ok? E o seu aluno depois verificou que de todo o conhecimento que se pode chegar pela razão, por exemplo, Deus, que só se pode chegar pela razão, mas, por exemplo, o espírito, comunicabilidade de espíritos, a reencarnação, pluralidade dos mundos habitados. Esses outros, com exceção de Deus, só se continua a poder chegar pela razão, não conseguimos ver, não conseguimos ensaiar. Não. Já os outros não, já podemos ensaiar, podemos chegar comprovadamente, através da mediunidade, podemos comprovar a existência do espírito, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, por definição, na mediunidade, a pluralidade dos mundos habitados. Portanto, então, o espiritismo centra a sua atividade científica nessas relações com o mundo espiritual, comprovando essas bases filosóficas, com exceção de Deus. Seguindo naturalmente o método científico. E com uma particularidade muito própria, que é salientada aqui nesta obra, que é uma marcha específica, uma marcha diferente das outras, mais rápida do que das outras ciências, como iremos ver, e ele vai explicar também o porquê. Ainda ao método científico, o método científico é este que aqui está, é este conjunto de passos que aqui vemos. Começamos por fazer observações de um determinado fenómeno, perguntas para o caracterizar e levantamos primeiras justificações, chamadas hipo, pequeno, primeiro
justificação. Hipóteses, tese, justificação, e hipó primeiro pequeno. Ok? Até aqui só está involucrada a filosofia, não é? É a nossa razão, é a justificação de uma crença que se tem por verdadeira. Tendo depois várias justificações possíveis para aquele fenómeno, nós então vamos experimentá-las, vamos sujeitá-las à comprovação, a ver qual delas melhor explica aquele fenómeno observado. Portanto, passamos à parte experimental propriamente dita do método científico. E o que vai acontecer é que dessas hipóteses, o que nós buscamos é ver essa que é a melhor, que melhor explica, e vamos transformá-la em tese. Ignoramos as outras, que não eram tão boas, ficamos com a tese sem nada ter de absoluto. Porque com novos conhecimentos, com o desenvolvimento da nossa capacidade intelectual e moral, vão aparecendo novas formas de ver a mesma realidade, detalhes que nós tínhamos ignorado, etc. Portanto, segue aprendendo. Nem a filosofia, nem a ciência trabalham com a verdade absoluta. É impossível. O homem não consegue chegar à verdade absoluta. O que ele vê da realidade ou da verdade absoluta, que só Deus é que conhece, ele vê uma versão, a que chama verdade. Portanto, ele vai trocando de verdades à medida que vai evoluindo o seu conhecimento filosófico e científico. Assim acontece com o espiritismo também. Não é por acaso que Kardec reviu todas as suas obras, até esta mesmo, porque foi mudando de ideia à medida que ia sabendo mais, ele e os espíritos que colaboraram com ele. Portanto, só que o espiritismo, enquanto ciência, é diferente da maioria. É uma ciência da observação, estabelecendo um paralelo. É como a astronomia. A astronomia também, como ciência da observação, está condenada a obter de forma indireta os dados sobre os objetos que estuda, os mundos físicos que estuda. Vai passar um cometa, por exemplo. Um determinado astrónomo aponta a sua luneta para aquele cometa e tira umas notas. Tira umas notas, o que é que lhe parece ser e tal, onde é que está localizado. Esta primeira análise, esta primeira explicação do que é que ele viu, nada tem de científico. Só tem o valor da opinião dele. Não quer dizer que seja falso. Não. É verdade, é uma verdade, é a verdade dele. Para ter validade científica, ele agora tem que publicar essa sua verdade e outros astrónomos também apontarem as suas lunetas para esse mesmo corpo celeste e validarem, por coincidência, concordarem com parte ou todo daquela primeira observação do primeiro astrónomo. Quantos mais detalhes dessa primeira observação forem validados, encontrar concordância nos outros pesquisadores, maior validade científica terá. E transformar-se-á então em dita tese, até que outras melhores apareçam. Lançando um telescópio mais potente ou para fora da atmosfera, já vamos ver uma melhor verdade que aquela que podíamos obter com um pequeno telescópio aqui, tendo a atmosfera entre nós e o objeto observado. Ora, no espiritismo, como ciência da observação, qual é que é a luneta? É o médium. É o médium, é a mediunidade. Que, com a mediunidade, enquanto a astronomia estuda mundos físicos, o espiritismo estuda mundo espiritual. Ok? Mas da mesma maneira, como nós não podemos trazer os espíritos aqui para um laboratório, tal como o astrónomo não consegue trazer um cometa ou um planeta para aqui, estamos condenados a obter informação indiretamente, observá-lo à distância, ao mundo à distância. Então, também a primeira informação que nos chega, o primeiro espírito que a gente escuta sobre a vida espiritual, por exemplo, através do médium, não pode ter natureza científica. Como não tem natureza científica, a primeira verdade, a primeira observação do primeiro astrónomo. Tem só o valor da verdade daquele espírito através daquele médium. Por isso é que Kardec, lembra-se, o Controle Universal do Ensino de Espírito, nós até mostramos as casas dos médiuns onde ele foi para escutar os vários espíritos e ficar só com as concordâncias. Muito bem. Portanto,
Então nós também temos que, com a primeira informação que aparece do primeiro médium, agora nós evocarmos outros espíritos a ver se estão de acordo com aquilo ou não. Passar a mudarmos de médium, etc. Quantos mais estiverem de acordo com o todo ou parte daquela primeira mensagem, daqueles primeiros detalhes que o primeiro espírito nos conta, maior validade científica será a nossa tese temporária, até que nós escutemos espíritos mais avançados, com o nosso conhecimento, enfim, e vamos reformulando, tal como Kardec. Porque é que ele fez 16 edições só do Livro dos Espíritos? Porquê? Mudando de opinião. Entanto, a primeira e a segunda, e a primeira edição começou só com 501 respostas. E a 16ª tem 1019. Então é porque não é obra perfeita, não é? Se fosse obra perfeita, ficava com o mesmo número de resposta, ficava como era a primeira e não precisava, eram só reimpressões a seguir. Estão a ver? Portanto, esta é a característica científica do espiritismo, igual a outras ciências de observação, seguindo a mesma dinâmica. Porém, com uma técnica muito própria laboratorial chamada o controle universal do ensino dos espíritos, a busca da concordância das informações. E sempre estando aberto a que novas e melhores verdades se revelem. É dito no parágrafo 55 desta obra, que é o mesmo do primeiro capítulo da primeira parte da Gênesis, é dito que o espiritismo como ciência vai ao lado das outras. Se em algum momento uma melhor ou uma nova verdade se revelar que explique melhor um determinado fenómeno que o espiritismo já tinha uma versão, uma explicação, o espiritismo a aceitará. É característica de todas as ciências do espiritismo também. Portanto, o espiritismo não se pode imobilizar no presente. Agora, tem é que investigar tal e qual como Kardec investigava com o mesmo método, com o controle universal do ensino dos espíritos, para ser justo e ser produtivo. É certo que a marcha do espiritismo é superior à das outras, e foi superior na elaboração, e pode ser superior na pesquisa que Há, todavia, capital diferença entre a marcha do espiritismo e a das ciências, a de que estas não atingiram o ponto que alcançaram, senão após longos intervalos, ao passo que alguns anos bastaram ao espiritismo, quando não a galgar o ponto culminante. Pelo menos a recolher uma soma de observações bem grande para formar uma doutrina. Decorre esse fato de ser inumerável a multidão de espíritos que, por vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente, trazendo cada um o contingente de seus conhecimentos. Estão a ver porque é que Kardec considera que a marcha específica do espiritismo é mais rápida que a das outras ciências, e em particular as de observação, que são as que se podem mais comparar ao espiritismo, porque nas ciências de observação tem que se buscar a concordância, aqui apareceram muitos espíritos ao mesmo tempo e concordando com os mesmos assuntos, o que normalmente não acontece nas outras ciências mesmo de observação. Na astronomia, por exemplo, há um astrónomo que vê um determinado um corpo celeste, vê hoje, depois há que publicar aquilo que viu, depois os outros astrónomos têm também as suas agendas, só em algum tempo, se interessarem por aquela questão, passado uns meses, se calhar é que vão ter a possibilidade de também investigar naquele ponto do céu e tal. Portanto, leva o seu tempo. Aqui, subitamente, ele num dia ouvia N espíritos sobre a mesma questão, ouvia através de vários métodos. Portanto, isto permitiu, em pouco tempo, em 12 anos, ele levantou toda uma ciência, estão a ver? Enquanto as outras têm 20 séculos, vai muito mais lento. Portanto, esta marcha específica é bem referida, bem caracterizada também nesta obra. Queridos amigos, era isto que nós tínhamos para vos trazer sobre esta obra, para vos incentivar à sua leitura. Nós, para trazermos esta palestra, nós consultamos todas estas obras que aqui estão e mais estes sites que aqui está do CS História e do Museu Allan Kardec Online, que tem também muita informação sobre a publicação destas obras.
Nós, como habitualmente, estamos a transmitir em várias plataformas eletrónicas, desde YouTube, Canal Verdade e Luz, Facebook, também Canal Verdade e Luz, Centro Batuíra, também em YouTube em Espiritismo JG, em Facebook em Espiritismo JG, os nossos canais também, onde nós agora iremos ver comentários e eventuais questões vossas que nos queiram colocar sobre este assunto ou outro, mas se alguém houver que não se sinta à vontade para colocar a sua pergunta num chat destas destinos digitais onde estamos a transmitir, onde também vai ficar gravada a palestra, pois também tem à sua disposição este endereço de e-mail. E aqui está. Tratem de nos escrever e nós responderemos com a maior brevidade possível. Queridos amigos, era isto que eu tinha para vocês. Estou agora então à vossa disposição para qualquer questão que me queiram colocar. Bem-aja, meus amigos. Obrigado.